capítulo 3, o versículo de número 7, é um dos textos que eu quero compartilhar nesta tarde, juntos aprendermos com os princípios do Senhor a partir desse texto. Gênesis, capítulo 3, versículo de número 7 nos diz: Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O segundo texto, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28, a parte A do versículo, que vai nos dizer que cada um examine a si mesmo. São esses dois textos que eu quero compartilhar com você nessa tarde abençoada de segunda-feira. São dois textos aparentemente diferentes, tanto pelo seu contexto, tanto o contexto histórico, o contexto temporal, como também dentro do contexto teológico. O primeiro texto de Gênesis 3 e 7 vai narrar o momento da queda, por assim dizer, como diz a Bíblia, da queda de Adão e Eva, da desobediência a Deus. Quando Deus forma o homem, Deus coloca o homem no jardim do Éden e Deus dá a ele uma ordem muito clara, uma ordem expressa de que ele tinha a liberdade de se alimentar de todos os frutos ou de todas as frutas que tinham ali no jardim, com exceção de uma, que a Bíblia chama como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a palavra de Deus para ele e para o homem foi que no dia que ele comesse daquele fruto, ele morreria. Esta foi a expressão de Deus para o homem. No entanto, o homem desobedece a uma ordem de Deus e culmina nessa desobediência ao comer do fruto que Deus havia proibido que ele e a sua esposa comessem. E a primeira consequência visível da desobediência do homem foi o que está narrado aqui no versículo de número 7 do capítulo de número 3. Então, os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. O segundo texto em questão, o capítulo 11 e o versículo 28 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, narra um outro momento, um outro contexto bem diferente. O apóstolo Paulo está orientando aos irmãos da igreja em Corinto a respeito de alguns princípios ao participar da Santa Ceia, que é o momento de comunhão, uma das ordenanças de Jesus aos seus discípulos, que tinham como responsabilidade dar sequência ao seu ministério terreno em uma igreja, no anunciar do Evangelho, que é a missão principal da igreja. E o apóstolo Paulo, orientando os irmãos naquele momento, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu quero que você entenda, juntamente conosco nessa tarde, o elo que traz ou que faz a união entre esses dois textos ou entre os princípios aqui estabelecidos. No primeiro assunto, ou no primeiro texto lido, o texto de Gênesis 3, nós estamos falando da queda do homem, onde o homem perdeu a comunhão, ou pelo menos uma comunhão perfeita que ele tinha com Deus. Quando Deus forma o homem e o põe no jardim do Éden, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que Deus, pela viração do dia, ia ao jardim, aonde ele tinha um diálogo com o homem. Eles tinham uma comunhão perfeita. Por causa do pecado, esta comunhão, ela foi quebrada. A ponto de o profeta Isaías, no capítulo 59, dizer que
este pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, esta comunhão foi quebrada em Gênesis 3. E quando a comunhão do homem com Deus é quebrada, algo acontece. Os olhos do homem, ou os olhos deles, Adão e Eva, se abrem. O texto é muito claro a ponto de dizer: então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Então, quando o homem quebra a sua comunhão com Deus, os olhos dele se abrem, ou os olhos deles, Adão e Eva, se abrem para que eles conheçam a sua necessidade. Quando nós falamos do texto de Coríntios, ou do texto escrito aos irmãos de Corinto, aonde o momento da Santa Ceia, que é justamente aonde nós vemos ali o restabelecer da comunhão do homem com Deus. É comum na cultura judaica, quando você chama alguém, convida alguém para fazer uma refeição com você, significa que você está disposto a estreitar a relação, a estabelecer uma comunhão com aquela pessoa. E Jesus Cristo, na sua última Páscoa, por assim dizer, aonde ele nos ensina a maior de todas as lições, a meu ver, ensinada durante o seu ministério, ele reúne com os seus discípulos, e a palavra do Senhor vai nos dizer, de forma muito enfática, narrada pelos evangelistas, que Jesus Cristo, naquele momento de comunhão, ele toma o pão, dá graças, e tendo dado graça, ele parte aquele pão e dá aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. E nós, ao participarmos da Santa Ceia, nós estamos comemorando, nós estamos como se revivendo este momento de comunhão com Deus, de comunhão com Jesus. Então Jesus, ao estabelecer a comunhão com os seus discípulos, ao estabelecer a comunhão com a igreja, a partir da Santa Ceia, ele novamente atenta para essa necessidade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o que eu quero compartilhar nesta tarde, o princípio bíblico que eu quero compartilhar com você, que está me ouvindo nessa tarde e que vai ouvir esse programa em momentos posteriores, é: examine-se, um autoexame, um autoconhecimento. No Éden, foi necessário o homem abrir os olhos para ver a sua necessidade, para ver as consequências do seu erro, as consequências da sua falha. Quando Jesus, restabelecendo esta comunhão com o homem, através do seu corpo, que foi cravado em uma cruz, e ele diz: este pão é um símbolo, este é o meu corpo, que é dado por vós. A ponto de Jesus dizer aos seus discípulos que aquele que se negar a comer o seu corpo não tem comunhão com ele. Então, quando a comunhão é quebrada, o homem passa a conhecer-se. Quando a comunhão é restabelecida, a ordem de Deus, através da sua palavra para o homem é: examine-se, autoconhecimento. E eu quero, nesta tarde, de forma muito especial, que esta palavra chegue ao seu coração. E não é uma palavra de autoajuda, apesar de não ter nada contra aqueles que o fazem ou aqueles que gostam. Não é uma palavra de autoajuda, mas uma palavra de autoconhecimento. É necessário que nós nos conheçamos. É necessário que nós conheçamos as nossas necessidades. É necessário que nós conheçamos a nossa dependência de Deus. Mas se faz necessário também que nós conheçamos as nossas qualidades. Então, que nesta tarde, esta palavra, ela possa chegar ao seu coração sobre a necessidade de autoconhecimento, a necessidade de entendermos quem somos, a necessidade de entendermos qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, o que nós devemos e como devemos fazer. Nesta semana, de forma muito
específica, e eu quero falar diretamente isso. Nós estamos começando aí uma semana conhecida como a Semana de Carnaval. É uma festa, podemos dizer, uma festa cultural, é uma festa que faz parte do nosso calendário no Brasil, é uma festa que envolve milhões de pessoas, é uma festa que envolve muitas vezes famílias inteiras, e é algo que é típico dessa festa: o uso de máscaras, o uso de fantasias. E por mais que algumas pessoas que fazem uso dessas máscaras, dessas fantasias, talvez elas não tenham o real entendimento da simbologia, mas infelizmente essa é a realidade da grande maioria da população, da grande maioria da humanidade: usar máscaras. E normalmente, quando nós usamos máscaras, nós estamos querendo, nos esforçando para esconder alguma coisa. E eu gostaria de, nesta tarde, através da ministração da palavra do Senhor, eu gostaria de te encorajar, eu gostaria de te incentivar, não a usar máscara, mas te encorajar a um autoconhecimento. Autoconhecimento, principalmente, sobre a necessidade de que a sua comunhão, de que a minha comunhão com Jesus, a nossa comunhão com Deus, ela seja restabelecida, ela seja fortalecida, ela seja solidificada a cada dia. A necessidade de que a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele seja estreitado cada dia mais, através de um relacionamento, de uma convivência. Mas para que uma relação ela possa sobreviver de forma saudável, alguns requisitos são necessários. E o principal deles, e eu acredito que você não terá dificuldade em concordar comigo, um dos principais requisitos para que uma relação possa continuar, ser estreitada e ser saudável para ambos, é que haja sinceridade. E para que haja sinceridade, é necessário que nós retiremos as nossas máscaras. Quando Jesus Cristo ensina aos seus discípulos, ele fala com eles da necessidade de que eles sejam sal, mas que eles também sejam luz. O sal fala do nosso caráter, mas a luz fala das nossas condutas. Que nós retiremos as nossas máscaras, que nós façamos uma autoanálise, que nós façamos um autoexame e que nós nos coloquemos, principalmente diante de Deus, de forma sincera, de forma íntegra, de forma aberta. Jesus Cristo nos ensina, nos orienta sobre essa necessidade, que nós nos coloquemos de forma muito sincera, de forma muito transparente diante de Deus. Até porque, como diz o salmista no Salmo de número 139, não há nada que possa se esconder do Senhor. E ele começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar, conheces o meu levantar. E ele diz: antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já o conhece, porque o Senhor foi quem me teceu no ventre da minha mãe. Não tem como esconder de Deus, mas essa transparência da nossa parte faz com que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais próximo. Por isso, a palavra de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto é: examine-se, pois, a si mesmo. E quando nós olhamos para essa necessidade, a questão do autoexame e a questão do perigo das máscaras, e aí voltando a falar da festa tão tradicional, que faz parte não apenas da cultura, mas do calendário no Brasil, de forma mais específica. Tem aí praticamente uma semana de festa. Muitas pessoas começam na quinta,
na sexta, sábado, domingo, segunda, terça, e quando a festa da alegria, porque é assim que é considerado, onde muita gente usa máscara para parecer alegre, para parecer feliz, para tentar camuflar a sua tristeza. A festa da alegria, ela termina na terça-feira e, curiosamente, a quarta-feira já é de cinza. E eu quero que você pense, porque há uma mensagem muito clara, há uma simbologia muito clara, porque a máscara, ela vai te levar a esconder, a camuflar algo que, por mais que você esconda de alguns, você não consegue esconder de todos. Você não consegue esconder de Deus. Mas, acima de tudo, você não consegue esconder da realidade. Que você possa, à luz dessa palavra, autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.